Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre razão de semelhança ali entre sólidos, né? Vou focar principalmente aqui na questão do cone e da pirâmide, tá bom? E aí a gente vai falar sobre. Eu botei o desenho de um cone, mas aí a álgebra serve também para pirâmide aqui também. Imagina que eu retirei aqui uma seção transversal do do cone, no caso, paralela à base. Então, aqui tem a base, e aqui eu puxei uma seção transversal paralela. Eu acabei de criar um outro cone semelhante, um cone pequenininho aqui, né? Semelhante. O que que é a razão de semelhança? É o seguinte, imagina que eu pegue o raio desse maior aqui e divida pelo raio do menor. Ou seja, pegar o cone grande e dividir pelo cone pequeno. Se tu pegar isso aqui, dá a mesma coisa da altura do grande dividido pela altura do pequeno. No caso aí, a gente vai dizer que eles são semelhantes. E essa razão de semelhança, ou seja, a divisão entre lado e lado, no caso, raio e raio, ou geratriz com a outra geratriz, pegar duas medidas correspondentes e dividir, vai dar um número que eu chamar de K. É a constante de proporção entre eles, ou constante de semelhança. E aí, o que que acontece de vez em quando? São questões que relacionam essa constante com também a relação entre os volumes deles, por exemplo, ou entre as áreas deles. E aí tu vai dizer assim, ó, duas áreas correspondentes, vou botar a área primeiro, tá bom? A área, aqui eu botei raio do grande, raio do pequeno. Então bota assim, ó, a área do grande dividido pela área do pequeno. Isso aqui dá essa constante ao quadrado. Esse K ao quadrado, ou seja, o mesmo valor que dá aqui, só que é elevado ao quadrado. E se eu pegar o volume do grande e dividir pelo volume do pequeno? Vai dar essa mesma constante, só que elevada ao cubo, tá bom? No caso, vamos pegar a ideia aqui rapidão. Se eu pegar, se o cone grandão aí, a altura dele for o dobro da altura do pequeno, o volume dele vai ser 2 ao cubo. O volume dele vai ser 8 vezes maior, tá bom? O volume dele vai ser 8 vezes maior, que aí tá aí K ao cubo, tudo bem? Certo. E aí é o seguinte, ó, deixa eu só descer um pouquinho aqui para a gente falar o seguinte. Imagina se eu pego esse cara bem aqui e removo ele. A parte que sobra lá embaixo, eu vou chamar ela de tronco de cone. E aí o que eu explicar para ti hoje de fórmula vai servir tanto para o tronco do cone como para o tronco da pirâmide. Por isso que eu desenhei um tronco de uma pirâmide também aí para a gente estar observando ele, tá bom? E aí é o seguinte, imagina que eu tenho duas bases aí, né? Uma base grande, que é a de baixo, e a base pequena, que é a de cima. Então eu tenho uma base maior e uma base menor. O volume aqui vai depender dessa alturazinha aqui, ó. Dessa alturazinha aqui, que é a distância entre uma base e outra. Essa altura aí vai me determinar quem é o volume. E aí, ó, o volume aqui vai ser assim: altura sobre 3 vezes, a parênteses, área da base maior, mais área da base menor, mais raiz quadrada, área da base maior, área da base menor. Fica assim a fórmula. Tá bom? É feia, mas essa fórmula serve para cá e serve para cá. Tá bom? No caso, normalmente nos vestibulares, quando cobrava essa fórmula, eles davam as expressões, né, dependendo do vestibular, mas a gente viu recentemente, por exemplo, lá o EMA trabalhando isso, então na UFT pode ser cobrado isso aí também, tá bom? No caso, então ela cobrou e não deu a fórmula, foi uma questão de um carrinho de mão, tá bom? Então seria interessante a gente decorar ou aprender uma estratégia. A outra estratégia seria, que também é muito relevante, a gente usar essa relação de semelhança para achar o volume da pequena e excluir do volume da grande, né? Pegar o volume da grande menos o volume da pequena. Também dá certo, tá bom? É o seguinte, pega bem aqui essa questão para a gente resolver. Só aumentar um pouquinho aqui, pronto. É o seguinte, ela fala assim, um copo
tem a forma de um cone com altura 8 e raio da base 3. Queremos encher com quantidade de sucos e de água para que... Não. Queremos encher com quantidades iguais de suco e água para que isso tenha possível a altura x atingida pelo primeiro líquido a ser colocado. Tem que ser quanto? Gente, ó, se ele falar que é o mesmo volume que tem que colocar, o primeiro líquido atinge uma altura, aí vai ter um volume V, o segundo também é V. Então o volume total aqui, ó, é 2V. 2V. Agora bora pensar aqui rapidão. A altura do grande está para a altura do pequeno. Assim como o raio está para é o K. A altura dividido pela altura é o K. Agora bora relacionar o volume. Relacionar aí o volume. O volume do grande dividido pelo volume do pequeno tem que dar esse K ao cubo. Então, ó, o volume do grande, 2V, dividido pelo volume do pequeno, V, é igual a esse K ao cubo. E aí, ó, como é que fica aí, rapidão, ó? Vai ficar assim, K ao cubo, que é 8 sobre X ao cubo, é igual a 2, porque é o 2 que ficou aqui. E aí, 8 ao cubo vai ficar assim, 8 ao cubo sobre X ao cubo é igual a 2. Só para poder ficar mais fácil aí a minha vida. Aí, ó, só desativando bem aqui para poder aparecer para todo mundo. É o seguinte, imagina que eu tenho agora que achar esse x. Então, para achar esse x, esse cara vai para lá, vai ficar assim, ó. 2x ao cubo é igual a 8 ao cubo. Professor, porque se eu não tiro logo essa raiz, ó, porque assim, ó, aqui vai ficar bem assim. Bora só deixar mais bonitinho. Esse 2 passa dividindo. Então, eu vou ter 8 ao cubo dividido para 2. Olhando as alternativas aqui para ver como é que está cada uma delas. Tem uma que tem raiz cúbica. E aí já nota que provavelmente essa alternativa que tem raiz cúbica tem que ser nossa resposta, né? Mas a gente tem como continuar desenvolvendo. Bora continuar desenvolvendo aí, ó. Como é que fica? Fica assim, ó. Quando eu tirar a raiz cúbica, quando eu passar esse cubo como raiz cúbica para o outro lado, esse 8 já sai da raiz. E esse 2 continua lá dentro. Então eu vou ter o seguinte, eu vou aproveitar aqui para poder ensinar uma técnica de racionalização. 8 dividido pela raiz cúbica de 2. Lembra que para racionalizar denominador, quando é raiz quadrada, eu vou lá e multiplico o número em cima e embaixo pela mesma raiz. Agora, quando é raiz cúbica, eu tenho que tomar cuidado. A raiz cúbica eu racionalizo assim, ó, eu multiplico pela mesma raiz, só que ao quadrado. Então vai ser assim, ó, a raiz cúbica de 2 ao quadrado e a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então fica 8 raiz cúbica de 4 sobre, aqui embaixo fica 2, porque conserva a base, soma dos expoentes, aí fica a raiz cúbica de 2 ao cubo, que é 2. E aí, simplificando esse 8 com esse 2, vai dar 4, então fica 4 raiz cúbica de 4, letra E de ainda há esperança, tá bom? Então, uma questãozinha que fala sobre razão de semelhança, muito interessante essa questãozinha. Dá uma olhadinha depois nas questões que falam sobre calcular o volume do tronco, tenta fazer pelas duas estratégias aí de calcular o volume da menor e depois subtrair, tá bom? Vou deixar a lista de exercícios para nós praticarmos aqui. Tchau, tchau. Deus abençoe.